Olá, minha amiga, olá, meu amigo. Estamos aqui no curso Ícones do Direito, preparatório para as carreiras jurídicas. Eu sou o professor Fernando Capês. Vamos começar estudando hoje os crimes contra a pessoa. Nós estamos na parte especial do Código Penal. E na parte especial, logo no título 1, existem 5 capítulos dedicados aos crimes contra a pessoa. Vamos começar neste título 1, Crimes contra a Pessoa, pelo capítulo 1, Crimes contra a Vida. A forma mais drástica e radical de se agredir a pessoa. Vamos então ao capítulo 1, Crimes contra a Vida, do título 1, Crimes contra a Pessoa. Começando pelo artigo 121, homicídio. Vamos analisar o homicídio simples. Começando pelo homicídio simples, artigo 121, caput. Vamos colocar na tela para estudarmos juntos, como se estivéssemos abrindo a página do livro. Artigo 121, matar alguém. Pena de reclusão de 6 a 20 anos. Muito bem. Você está aí acompanhando comigo. Em primeiro lugar, qual o objeto jurídico do crime de homicídio? Objeto jurídico é a mesma coisa que objetividade jurídica. E objeto jurídico ou objetividade jurídica é o bem jurídico protegido pela lei penal. Usando uma linguagem coloquial, é aquilo que a lei protege. Ora, no título Crimes contra a Pessoa, que tem 5 capítulos, nesse capítulo 1, Crimes contra a Vida, qual será o bem jurídico protegido pela incriminação do homicídio? Claro, o bem jurídico só pode ser a vida, mas não é qualquer vida. É a vida extrauterina, portanto, a vida que se forma e já existe fora do útero materno. É o que está aí, como você olha na página do nosso livro de estudo. Vamos lá? Objeto jurídico, põe na tela. Vida humana extrauterina. Olha aí, se for vida intrauterina, dentro do útero, trata-se de aborto e não de homicídio. Segundo, objeto material. O que é o objeto material? Objeto jurídico, comigo. Objeto jurídico é aquilo que a lei protege. Portanto, é o bem jurídico protegido pela lei. E o objeto material? Objeto material, dependendo do crime, é a pessoa ou a coisa sobre a qual recai a conduta. Objeto jurídico do furto, patrimônio. A lei quer proteger o patrimônio. Objeto material, coisa alheia móvel. É sobre isso que recai a conduta. Objeto jurídico do tráfico de drogas, saúde pública. Objeto material, a droga. É sobre isso que recai a conduta. O objeto jurídico do homicídio é a vida. Qual o objeto material? Sobre o que recai a ação do homicida? Pessoa humana viva. Portanto, nós temos a vida como bem jurídico e a pessoa humana viva como objeto material. Aquilo sobre o qual recai a conduta. Vamos em frente. Ação nuclear. Põe na tela o livro. Ação nuclear. Em que consiste os elementos do tipo homicídio? Matar, como você está vendo aqui. O que é matar? Ora, eliminar, destruir. Como é que você elimina? Como é que você destrói? Usando qualquer meio à disposição do agente. Portanto, o homicídio é um crime de ação livre. Crime de ação livre, quer dizer, pode ser praticado por qualquer meio. Meios mecânicos. Exemplo de meios mecânicos. Golpes de faca, tiros, socos, pauladas desferidas.
Podem ser usados também meios químicos, como, por exemplo, um veneno. Podem ser usados meios patogênicos, como a transmissão de uma moléstia, de uma doença que cause a morte. Existe posição do Superior Tribunal de Justiça, entendendo que quem tem AIDS e pratica um ato com a intenção de transmitir a AIDS, responde por tentativa de homicídio. Seria uma maneira de tentar matar com a transmissão de uma moléstia, de algo grave, capaz de produzir a morte. A posição do Supremo Tribunal Federal, entendendo que, neste caso da AIDS, não ocorre tentativa de homicídio, mas simplesmente crime de transmissão de moléstia grave, que vamos ver mais para frente. Há uma polêmica. Então, o homicídio, no seu tipo objetivo, na sua ação nuclear, é composto do verbo matar, destruir, eliminar, crime de ação livre, pode-se matar por qualquer meio, usando meios mecânicos, meios químicos, meios patogênicos, meios psíquicos, por exemplo, um susto, por meio de palavras, por meio de atos, e até mesmo nos crimes omissivos próprios por meio da omissão. Então, temos aqui um crime de ação livre, matar. E esta ação nuclear é completada pelo objeto material. Matar quem? Quem mata, mata alguém. Matar alguém. Este alguém é a pessoa humana viva. Só que temos alguns detalhes. Põe na tela para a gente olhar. Olha, o sujeito ativo, qualquer pessoa, crime comum. O sujeito passivo, o alguém. Quem mata, mata alguém. Pessoa humana viva. Algumas questõezinhas que podem cair no concurso, que são questões intrincadinhas. Olha aqui, tem que prestar atenção. Se este alguém contra quem é praticada a conduta, o sujeito passivo, for um índio não integrado à sociedade, a pena é aumentada em 1/3. Quem diz isso não é o Código Penal, é o Estatuto do Índio, no artigo 59. Se este alguém, o sujeito passivo, aquele contra quem é praticada a ação, for um idoso, ou seja, um maior de 60 anos, a pena também será aumentada em 1/3. Se este alguém, este sujeito passivo, esta pessoa humana viva, for um menor de 14 anos, também a pena será aumentada em 1/3. Cuidado, então, com esta causa de aumento de 1/3. Vítima maior de 60 anos, menor de 14 anos, índio desde que não integrado à sociedade. Se este alguém for o presidente da República, ou o presidente do Senado, ou o presidente da Câmara dos Deputados, ou o presidente do Supremo Tribunal Federal, se este alguém for uma destas autoridades, estaremos diante de um crime contra a segurança nacional. Pode ser também objeto de pergunta, de demanda. E, finalmente, nós estamos aqui, se houver este alguém, for um grupo étnico, racial, e for praticada a conduta com o fito de eliminar completamente este grupo, nós estaremos diante não de um homicídio, mas de um genocídio, uma ação voltada à eliminação de toda uma raça, de todo um grupo religioso, de todo um grupo social, de todo um grupo étnico. Então, este sujeito passivo é necessário inspirar cuidados. Vamos então? Homicídio simples. Objeto jurídico, vida, é isso que o crime protege. Objeto material, pessoa humana viva, sobre ela que recai a conduta homicida. Ação nuclear, matar, crime de ação livre, mata-se por qualquer meio, químico, patogênico, mecânico, psíquico, com susto, matar alguém. Esse alguém é o objeto material. Cuidado que se alguém for índio, não integrado à sociedade, maior de 60 ou menor de 14, a pena aumenta em 1/3. E aí, se for presidente da República, presidente do Senado, da Câmara dos Deputados ou do Supremo Tribunal Federal, crime contra a segurança nacional. E se alguém for uma raça, uma etnia,
um grupo religioso e a ação voltar à eliminação total, estaremos diante do genocídio. O sujeito ativo é qualquer pessoa, portanto, trata-se de um crime comum. Crime próprio é aquele que só pode ser praticado por determinadas pessoas. Infanticídio, só a mãe. Crimes funcionais, só o funcionário público. Esses são crimes próprios. Homicídio não, é um crime comum. Qualquer pessoa pode praticá-lo. E o sujeito passivo também é qualquer pessoa. Qualquer pessoa humana viva. Vamos dar uma olhadinha rapidinha só para revisar? Então, homicídio simples. Objeto jurídico, você está vendo, vida humana extrauterina. Se for a vida intrauterina, é o aborto. Objeto material é a pessoa humana viva. Olha que interessante, ninguém pode matar um defunto. Se a pessoa já estiver morta, não há homicídio. Tem que ser pessoa humana viva. Pessoa morta é crime impossível. Vamos voltar rapidamente. Ação nuclear, matar, que é um crime de ação livre. Pode ser praticado por qualquer meio. Olha aqui a relação sexual desprotegida por quem tem AIDS. O STJ diz que é tentativa de homicídio. Há posição no Supremo Tribunal Federal dizendo que não. Vamos prosseguir aqui com a revisão. Sujeito ativo, qualquer pessoa. Trata-se de crime comum. Sujeito passivo, qualquer pessoa humana viva. E aí aquelas observações que fizemos. Contra índio não integrado, contra idoso, contra menor de 14, etc, etc. Muito bem. Elemento subjetivo. Vamos mais adiante. Elemento subjetivo. Vou botar lá em cima. Elemento subjetivo. Vem comigo. Bom, o homicídio simples, aquele que está previsto no artigo 121 caput, pena reclusão de 6 a 20 anos. O homicídio simples só pode ser praticado a título de dolo, consciência e vontade de praticar a conduta e produzir o resultado. Esse elemento subjetivo é o dolo direto, a vontade de produzir diretamente o resultado, dolo direto, também chamado de dolo determinado. É mais difícil esta nomenclatura, mas você precisa saber. Dolo direto ou determinado. A gente quer produzir aquele resultado. E o dolo indireto ou indeterminado. O que é o dolo indireto ou indeterminado? No dolo indireto ou indeterminado, há duas espécies. Primeira espécie de dolo indireto ou indeterminado é o dolo eventual. No dolo eventual, o sujeito não quer diretamente produzir aquele resultado, mas ele aceita o risco de produzi-lo. Então, o sujeito deseja submeter a vítima a uma situação de roleta russa. Você pega uma arma de fogo, um revólver, com 6 possibilidades de projétil, 6 cápsulas ali. E você só coloca um projeto no tambor. Um projétil no tambor e deixa outros 5 vazios. E vai dar 3 tiros. Então, você vai submeter a vítima a esse tipo de situação. 1, nada saiu. 2, nada saiu. No terceiro, a vítima é morta. Veja, o sujeito não quis matar diretamente. Se ele quisesse matar, ele preencheria o tambor com 6 projéteis. Não teria erro. Dá um tiro, estou matando. Ele quis submeter a vítima a uma situação em que ele não quis diretamente matar, mas também não se importou. Se matar também, tanto faz. Eu vou dar 3 tiros. Se você der sorte de nenhum dos 3 sair o projétil, ótimo, você não morreu. Mas se porventura num desses 3 tiros sair o projétil, você morre. Eu não quero te matar, mas também não estou preocupado se você vai morrer ou não. Para você entender bem, é o popular dane-se, que é o máximo que eu posso falar aqui. Dane-se. Se o sujeito disser, olha, quer saber que se dane, eu não quero te matar, mas se você morrer para mim, tanto faz. Eu aceito esta possibilidade. Isto é o dolo eventual. É a conhecida fórmula de Frank, Reinhard Frank. Frank dizia, essa é a fórmula do dolo eventual. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, continuarei agindo do mesmo modo,
tô nem aí. Isso ele não fala, né? Que se dane. Este é o dolo eventual. Uma espécie do dolo indireto ou indeterminado. Só que o dolo indireto ou indeterminado pode ser eventual, que eu acabei de explicar, ou alternativo, quando o dolo se volta à produção do resultado, mas de um ou de outro resultado. Eu vou dar um tiro na sua cabeça, eu quero te matar ou quero te ferir. Esse é o dolo alternativo. Então, o elemento subjetivo do crime homicídio é o dolo direto ou indireto, comportando indireto duas espécies, dolo eventual e dolo alternativo. Há também uma outra espécie de dolo chamada dolo geral. Dolo geral ou erro sucessivo, também conhecido como aberratio causi. Aqui, o sujeito pensa que já consumou. Por exemplo, o sujeito envenena a vítima. Envenenou a vítima. Pronto. Dolo direto. Envenenou e matou. Pega o corpo da vítima, amarra num saco de pedras e joga esse saco de pedras no fundo do rio. Vem então o laudo de exame necroscópico. A vítima morreu de afogamento. Ela morreu afogada. Mas espera um pouquinho, eu envenenei, eu dei tiros. Perfeitamente. Você imaginou que ela já estivesse morta. Depois que você deu o veneno ou desferiu os disparos de arma de fogo, a vítima caiu e você falou, ela já está morta. Quando você joga a vítima no fundo do rio, você supõe que ela já esteja morta e que você esteja apenas ocultando o cadáver. Mas é nesse momento que você consuma o crime. Como é que fica então? O sujeito, na suposição de estar simplesmente ocultando um cadáver ou praticando um fato posterior, está, na verdade, consumando o crime. Houve um erro sobre o nexo causal. Ele pensou que matou pelos disparos ou pelo veneno, mas, na verdade, ele matou pelo afogamento. Ele deveria responder por tentativa de homicídio, mediante disparos ou veneno, em concurso com homicídio culposo, porque quando ele jogou a vítima no rio, ele não sabia que ela estava morta, logo naquele momento ele não queria matar. Não, nada disso. O erro sobre o nexo causal, quis matar por veneno ou tiros e matou por afogamento, é um erro irrelevante. O dolo é geral. Ele responde por homicídio doloso consumado. E ele responde pela causa que na cabeça dele empregou. Disparos de arma de fogo ou veneno, sei lá, no exemplo. Então, envenenou. Pegou a vítima. Pensou que está morta. Joga no fundo do rio. Nesse momento ela morre afogada. Crime, homicídio doloso consumado pelo emprego de veneno e não pelo afogamento. Dolo geral ou erro sucessivo. O dolo abrange toda a situação. Então, essa também é uma possibilidade. Bom, querem ver? Põe na tela, só para eles relaxarem. Aqui, elemento subjetivo. Dolo direto ou dolo indireto. Este dolo indireto se subdivide em eventual e alternativo. E também, esse que eu acabei de falar, o dolo geral ou erro sucessivo, também conhecido como aberratio causi. Eu não ditei, porque está escrito aqui e você vai receber este material, tá bom? Muito bem. Consumação. Como se consuma o homicídio? Evidente, o homicídio se consuma com a morte da vítima. Trata-se de um crime material. Por que um crime material? É um crime que se consuma com a produção do resultado naturalístico. No momento que o resultado naturalístico, morte, se aperfeiçoa, consuma-se o homicídio simples. Ora, se o homicídio simples, sendo um crime material, depende da produção do resultado morte, resultado naturalístico, para a sua consumação,
nós temos aqui uma observação de natureza processual. É imprescindível a comprovação do crime de homicídio por meio da prova pericial. É o chamado exame necroscópico. Laudo do exame necroscópico, que é o exame feito sobre o cadáver, apontando a morte, apontando os sinais tanatológicos que evidenciam a morte. A partir daí, nós temos que invocar o artigo 158 do Código de Processo Penal. E o artigo 158 do Código de Processo Penal diz: quando a infração penal deixar vestígios, será imprescindível a realização do exame de corpo de delito, chamado no homicídio de exame necroscópico. Não podendo ser substituído este exame, portanto, não podendo suprir a falta deste exame, nem mesmo a confissão do acusado. Olha só, é uma adoção do sistema da prova legal. Só pode provar a ocorrência do homicídio ou dos vestígios por meio do exame de corpo de delito. No crime de homicídio, o exame de corpo de delito será chamado de exame necroscópico. Portanto, é uma restrição, uma exceção ao princípio do livre convencimento do juiz. Certo? Não, nesse caso, o juiz não está livre para adotar qualquer prova. Ele é obrigado a adotar a prova do exame de corpo de delito. E se o exame de corpo de delito for impossível, porque os vestígios desapareceram, o sujeito, a vítima é jogada, é incinerada, eu quero ali. A vítima é incinerada e as suas cinzas jogadas no oceano. Como é que você vai fazer o exame necroscópico? O artigo 158 diz que o exame necroscópico é imprescindível e nada pode substituí-lo, nem mesmo a confissão do acusado. Mas como é que você vai fazer o exame necroscópico se os vestígios desapareceram? Aí não tem jeito, né? Se os vestígios desapareceram, se é impossível a realização do exame de corpo de delito, aí o artigo 158 não pode ser tão absoluto. Aplica-se o artigo 167 e procede-se ao exame de corpo de delito indireto. Neste caso, o exame de corpo de delito direto, que seria o laudo de exame necroscópico, previsto no artigo 158, que não pode ser realizado, será substituído pelo exame de corpo de delito indireto, feito com base em prova testemunhal. Tá legal? Vamos colocar na tela para a gente ver? Vamos lá, então. Consumação, crime material. Consuma-se com a morte e não transeunte. Comigo. O que é crime não transeunte? Crime não transeunte ou não transitório é aquele que não deixa vestígios, é aquele que deixa vestígios. Sabe como é que você faz para memorizar? Crime não transeunte, ele não transita. Crime não transitório, não transita. Se ele não transita, ele fica. E se ele fica, ele deixa vestígios. Então, o homicídio é um crime não transeunte ou não transitório, que deixa vestígios. Deixando vestígios, é imprescindível a realização do exame de corpo de delito, artigo 158. Se tiverem desaparecido os vestígios, exame de corpo de delito indireto, ou seja, a prova testemunhal poderá suprir a falta. Artigo 167 do Código de Processo Penal. Vamos ler. Consumação. Crime material, consuma-se com a morte, não transeunte. Imprescindível o exame de corpo de delito direto, artigo 158 do Código de Processo Penal, ou indireto, artigo 167 do Código de Processo Penal, que diz: não sendo possível a realização do exame, a prova testemunhal poderá suprir a sua falta. E se a prova testemunhal pode suprir,
Fotografias, documentos, radiografias, a confissão, outras provas poderão suprir a ausência do exame de corpo de delito. Tentativa. Cabe tentativa no crime de homicídio? Óbvio. É um crime material, só se consuma com a produção da morte, resultado naturalístico. Logo, quando, por circunstâncias alheias à vontade do agente, o resultado morte não se produzir, ele responde por homicídio tentado. O que é necessário? Que ele dê início à execução. Ele precisa dar início à execução, portanto, iniciar a ação de matar por qualquer um daqueles meios, mas não consumar por circunstâncias alheias à sua vontade. Se ele executa a ação até o fim, descarrega a arma no corpo da vítima, dá facada na vítima até não poder mais, e aí vai embora, mas a vítima é socorrida e sobrevive, se ele executa a ação até o fim, mas não produz o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade, estaremos diante da tentativa perfeita ou acabada, também chamada de crime falho. A tentativa perfeita ou acabada, também chamada de crime falho, é aquela em que o agente executa o crime até o fim, mas não o consuma por circunstâncias alheias à sua vontade. A vítima foi socorrida, por algum motivo não veio a falecer. Essa é a tentativa perfeita ou acabada, ou crime falho. E a tentativa imperfeita ou inacabada? É aquela em que o sujeito está executando o crime, mas a execução é interrompida por circunstâncias alheias à vontade do agente. A hora que ele vai dar o tiro, é desarmado, ele dá o primeiro tiro, não consegue dar o segundo. Então, executou o crime até o fim. Tentativa perfeita ou acabada ou crime falho. A execução do crime foi interrompida, sempre por circunstâncias alheias à sua vontade. Se foi interrompida, estaremos diante da tentativa imperfeita ou inacabada. Atentem também para o artigo 15. A tentativa está prevista no artigo 14. Atentem para o artigo 15 do Código Penal. O artigo 15 fala da tentativa abandonada ou qualificada. Tentativa abandonada ou qualificada. O que é isso? É a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Desistência voluntária. O sujeito está executando o crime, mas voluntariamente, não por circunstâncias alheias à sua vontade, mas por sua própria vontade, desiste de prosseguir na execução. Então, dá o primeiro tiro, erra. Dá o segundo tiro, pega na perna. A hora que ele vai executar, ele fala, para. O que eu estou fazendo? A execução do crime foi interrompida, mas não por circunstâncias alheias à vontade do agente. A execução foi interrompida porque o próprio agente mudou de ideia e resolveu desistir. Desistência voluntária. Muito bem. Atente que a desistência voluntária não precisa ser espontânea. Não precisa ter partido dele a iniciativa. Alguém pode ter dado um conselho. Não faça isso, olha as consequências, não vale a pena, você vai destruir tua vida, você vai matar um pai de família, não faça isso. E o sujeito resolver aceitar o conselho ou a sugestão e desistir, também será desistência voluntária. Por quê? Porque foi pela vontade dele. Não precisa ter partido espontaneamente a iniciativa dele. Basta que a vontade seja dele. Portanto, desistência voluntária e não espontânea. Interrompe a execução antes de acabá-la por sua própria vontade. E a outra forma de tentativa abandonada ou qualificada é o arrependimento eficaz. O sujeito executa o crime até o fim. Depois de executar o crime, ele muda de ideia e impede o resultado. Deixa a vítima morta na floresta. Quando chega em casa, se arrepende. Volta,
tira os pássaros de cima do corpo da vítima, leva até o hospital e a vítima sobrevive. Arrependimento eficaz. Se for ineficaz, eu me arrependi, mas não deu tempo. De boas intenções, querido, o inferno está cheio. Você vai responder por homicídio consumado. O arrependimento tem que ser eficaz. Note o seguinte, no caso da tentativa de homicídio, quando o resultado não se produz por circunstâncias alheias à vontade do agente, na tentativa de homicídio, ele responde pela pena do homicídio consumado, reduzida de 1 a 2/3. Quanto mais próximo ele chegar da consumação, menor será a redução. Então, eu quase terminei o crime. A vítima sofreu consequências drásticas, gravíssimas. Eu vou tirar só um pouquinho, vou reduzir só 1/3, porque cheguei muito perto da consumação. Agora, a consumação ficou muito distante, a vítima não foi atingida, por exemplo, a pena será reduzida de 2/3. Então, na tentativa, responde o agente pela pena do crime de homicídio, 6 a 20 anos, estamos falando do homicídio simples, reduzida de 1 a 2/3. E o critério é a proximidade do momento consumativo. Quanto mais perto da consumação chegar, menor será a redução. Evidente que na tentativa perfeita, também chamada de tentativa perfeita ou acabada ou crime falho, você vai reduzir menos, porque ele chegou perto da consumação, ele executou toda a ação, só não produziu o resultado. Na tentativa imperfeita ou inacabada, em tese, você vai reduzir mais, porque se a execução foi interrompida no meio, em tese ele ficou mais distante da consumação, então você reduz mais. Existe ainda a tentativa branca, em que a vítima não é atingida, erra todos os tiros. Ora, na tentativa branca, em que a vítima não é atingida, o sujeito ficou muito longe da consumação. Portanto, em tese, você vai reduzir o máximo que puder, os 2/3, em tese. Então, tentativa responde pela pena do crime consumado, reduzida de 1 a 2/3. Temos a tentativa perfeita, a imperfeita e a tentativa branca, em que a vítima não é atingida. Na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, você não pode aplicar a pena do crime com redução de 1 a 2/3. Por quê? Porque não é tentativa. E por que não é tentativa? Porque o resultado não se produziu não por circunstâncias alheias à vontade do agente. O resultado não se produziu pela própria vontade do agente. Daí porque ele responderá não pela pena do crime consumado, reduzida de 1 a 2/3. Ele não responde por homicídio tentado. Na desistência voluntária do arrependimento eficaz, ele responde pelos atos até então praticados. Se a vítima se feriu, lesão corporal. Se não se feriu, periclitação da vida. Mas não responde pelo homicídio tentado. Vamos prosseguir. Crime impossível. Bota na tela, eles vão dando uma olhada aí comigo. Crime impossível. Ora, no crime impossível, a consumação é impossível. E por que a consumação é impossível? Porque ele escolhe um meio absolutamente ineficaz. Nós vimos que o homicídio é um crime de ação livre. Pode ser praticado por qualquer meio. Só que ele usa um meio absolutamente ineficaz para produzir o resultado morte. O sujeito quer matar um adulto, tentando perfurar o externo, é o osso mais resistente, que protege a cavidade torácica, com palito de fósforo. Ele não vai matar nunca. Ora, este palito de fósforo é um meio absolutamente ineficaz para matar uma pessoa. Eu vou matar uma pessoa dando açúcar para uma pessoa sadia. É um meio ineficaz, absolutamente ineficaz para matar. Vou dar água com açúcar para a pessoa. Eu quis matar. Como você quis matar? Se a pessoa é saudável. Meio absolutamente ineficaz. Evidentemente que a ineficácia do meio deve ser absoluta e não ineficácia relativa. E essa ineficácia absoluta depende das qualidades da vítima. O palito de fósforo
que é absolutamente ineficaz para matar um adulto, pode matar um recém-nascido perfurando-lhe a moleira. Um açúcar, que para uma pessoa saudável é absolutamente ineficaz, para um diabético não será ineficaz. Mas a ineficácia levada em conta a condição da vítima tem que ser absoluta. Impossível a consumação pela ineficácia absoluta do meio empregado. Ou o crime impossível pode ser a impossibilidade de consumação pela impropriedade absoluta do objeto material sobre a pessoa sobre a qual recai a conduta. Pessoa morta. Como é que eu vou matar um defunto? Então é um crime impossível agora pela impropriedade absoluta do objeto. O crime impossível é chamado de tentativa inidônea ou tentativa inadequada. Por quê? É uma tentativa que nunca vai dar certo. Tentativa inidônea, tentativa inadequada ou quase crime. Este é o crime impossível. Pela ineficácia absoluta do meio ou pela impropriedade absoluta do objeto material. Pessoa morta, por exemplo. Bom, vamos prosseguir. Concurso de agentes. Comigo, pode vir comigo. Concurso de agentes. Bom, no concurso de agentes, pode haver coautoria ou participação. Tanto a coautoria quanto a participação são possíveis no homicídio. O homicídio é, portanto, um crime monossubjetivo. Monossubjetivo. Também chamado de crime de concurso eventual. Monossubjetivo ou concurso eventual. O que significa isso? Ele pode ser praticado somente por uma pessoa, ou ele pode ser praticado em coautoria ou participação. Crimes plurissubjetivos, que não é o caso do homicídio, os crimes plurissubjetivos ou de concurso necessário são aqueles que só podem ser praticados por mais de um agente. Quadrilha ou bando, rixa, por exemplo. O crime de homicídio não é plurissubjetivo ou de concurso necessário. É monossubjetivo ou de concurso eventual. Pode ser praticado por um só agente ou por dois ou mais agentes em concurso, coautoria ou participação. Vamos prosseguir. Autoria mediata. O que é autoria mediata ou indireta? A autoria mediata ou indireta é aquela que ocorre. A autoria mediata ou indireta é aquela que ocorre quando o agente, chamado de autor mediato, se serve de um inimputável. Pega um louco, por exemplo. Se serve de um doente mental, de um louco. Se serve de uma pessoa que não sabe que está praticando crime. Ele induz a pessoa em erro essencial para que a pessoa pratique o crime sem saber que está cometendo o crime. Ou no caso da obediência hierárquica, ele dá uma ordem não manifestamente ilegal e a pessoa age certa de que está cumprindo uma determinação hierárquica legal. Muito bem. Ou a coação moral irresistível. Ele obriga o sujeito a praticar o crime coagindo mediante uma ameaça, uma grave ameaça. Em todas estas hipóteses, o executor, ou por não saber que está cometendo um crime, ou por estar sendo coagido, ou por ter sido induzido em erro, ou por não ter capacidade de discernimento, ele é utilizado como instrumento para a ação do agente. O sujeito usa do louco, do imputável, do coagido, como se fosse uma longa mano sua, uma extensão do seu próprio corpo. Ele usa aquela pessoa como se fosse um instrumento. Eu poderia usar um cão feroz, eu poderia usar uma arma, eu poderia usar um outro meio, mas eu vou usar aquela pessoa que não sabe que está sendo usada, que não sabe que está cometendo um crime. E através dela eu vou cometer o crime. Isso é o quê? Autoria mediata. O autor mediato é considerado autor do crime. Quem realiza o verbo matar
não é o executor. Quem realiza o verbo matar é o autor imediato, usando o executor como uma extensão do seu corpo. Isto é a autoria imediata. Também uma forma de concurso. Só que não haverá concurso entre o autor imediato e o executor. O autor imediato é o executor. Ele é o executor. Só que ele usou a pessoa como instrumento de sua ação. Muito bem. Vamos ainda falar do homicídio condicionado. O que é o homicídio condicionado? Homicídio simples condicionado. Vem comigo aqui. Aqui. Se o homicídio simples for praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que executado por uma só pessoa, ele será considerado hediondo. Nós tivemos há alguns anos atrás, no Rio de Janeiro, o famoso crime do massacre da Candelária. Crianças que ficavam numa igreja, adolescentes, ali na porta da igreja, muitos infratores abandonados, menores carentes, e que foram executados por policiais mascarados. Toda vez que se executa um crime de homicídio, com a finalidade de eliminar pessoas ligadas por um vínculo ocasional, simplesmente estavam lá, por um vínculo racial, por um vínculo social, qualquer que seja, este homicídio praticado atividade típica de grupo de extermínio, ou seja, com o intuito de exterminar um grupo de pessoas, seja porque estão ali, porque são um grupo identificado como de delinquentes, ou de pessoas marginalizadas na sociedade, ou de pessoas que integram um grupo religioso ou racial, praticado em atividade típica de grupo de extermínio, o homicídio, ainda que simples, será considerado hediondo. A dificuldade é que, normalmente, um homicídio praticado com essa finalidade não será simples. Quase sempre ele será qualificado. Mas o legislador quis se precaver. Identificada a atividade típica de grupo de extermínio, ainda que simples, o homicídio será considerado hediondo, porque a lei dos crimes hediondos só considera crime hediondo homicídio qualificado. E, a partir desta inovação, também um homicídio simples, praticado por atividade típica de grupo de extermínio. Existe o grupo de extermínio, ainda que um só seja o executor. Agora, grupo tem que ser mais de um, né? Entendemos que mais de um já é dois. Portanto, um grupo de dois, em que um seja o executor, já caracteriza o homicídio simples em atividade típica de grupo de extermínio. Há quem entenda, inspirado pela quadrilha ou bando, que seriam 4 e não 2. Nós entendemos que a lei não exige formação de quadrilha, de bando, nada disso, milícia. Basta um grupo. Portanto, 2, ainda que um seja o executor. Como vocês sabem, o homicídio doloso, simples ou qualificado ou privilegiado, é de competência do júri popular. E quem vota os quesitos, se houve autoria, consumação, nexo causal, são os jurados. Eles é que vão votar se houve ou não houve o crime. Pois bem, o jurado não vota quesito de hediondez. Não é submetido ao conselho de sentença analisar se o homicídio foi ou não praticado atividade típica de grupo de extermínio. Porque a atividade típica de grupo de extermínio não é qualificadora. Não integra nem como circunstância, nem como elementar. É uma condição para que seja considerado hediondo. Portanto, não é votado. Se os jurados condenarem por homicídio simples, caberá ao juiz-presidente analisar se houve atividade típica de grupo de extermínio ou não, e assim considerar o crime hediondo para todos os consectários penais e processuais do crime hediondo. Com isso, nós vamos aqui encerrando esse primeiro bloco aqui, mas sem antes passar 3 informaçõezinhas finais. A ação penal é pública incondicionada. Já pode colocar na tela, inclusive, vamos já lendo. A ação penal é pública incondicionada.
a competência de julgamento é do júri popular. Crime praticado contra índio, volta para mim. Atenção, indígena, pode ser uma pegadinha, volta para a tela, volta para o texto. Se o crime for contra a população indígena, mas a população indígena por uma questão ligada à cultura dos índios ou à disputa de terras, não será júri o homicídio, hein? Artigo 109.11, juiz federal monocrático de primeiro grau. Contra índio, você está lendo comigo, né? Está vendo aqui, Justiça Federal? Contra o índio, sem motivação de questão cultural, ou sem a motivação da questão de terras, ainda que dentro da reserva, a competência do júri. Súmula 140 do STJ. Então guarde isso, hein? Homicídio contra índio. Se não é a questão de fundo, disputa cultural, intolerância contra a cultura indígena, ou a disputa de terras, se for um homicídio normal, a vítima simplesmente tem a qualidade de índio, júri popular. Só será juiz monocrático de primeiro grau se for questão ligada mesmo à cultura ou disputa de terras indígenas. Súmula 140 do STJ. Agora, e contra funcionário público federal? Só será competência da Justiça Federal se estiver ligado ao exercício da função. Se o funcionário público federal for morto sem qualquer vínculo com a sua função, Justiça Comum Estadual. Aqui uma questão. Funcionário público federal é diferente do índio. É júri federal. E se não estiver ligado ao exercício da função, júri da Justiça Comum. Súmula 147 do STJ. Finalmente, Justiça Militar. Põe na tela. É o artigo 125, parágrafo 4º. Se o autor e vítima forem militares, sai do júri. Conselho de Justiça em primeira instância. Se a vítima for civil, vai para o júri popular. Então, é julgado pela primeira instância da Justiça Militar, se for militar contra militar. E é julgado pelo júri popular, se for militar contra civil. E, finalmente, aqui, último aspecto, a prerrogativa de foro. O júri, corta para mim, o júri, a competência do júri, prevalece sobre qualquer foro privilegiado, menos o estabelecido pela Constituição Federal. Então, por exemplo, juiz de direito estadual, promotor de justiça, que pratica homicídio doloso, não será levado a júri, será julgado pelo Tribunal de Justiça do seu estado. Por quê? Porque este foro por prerrogativa de função foi determinado pela Constituição Federal, mesmo para juízes e promotores estaduais. Se o foro por prerrogativa de função é determinado pela Constituição Federal, ele prevalece sobre o júri. Agora, deputado estadual, o foro por prerrogativa de função do deputado estadual não é estabelecido pela Constituição Federal, mas pela Constituição Estadual. Logo, se ele praticar um homicídio doloso, ele será julgado pelo júri e não pelo Tribunal de Justiça, porque a competência por foro de prerrogativa de função estabelecida pela Constituição Estadual não prevalece sobre o júri, que tem previsão constitucional. É a súmula 721 do STF, que você vai ver. E, finalmente, para acabar, se você tiver coautoria ou participação, um réu com foro privilegiado e um sem, os dois são julgados pelo foro privilegiado. Isso não viola a garantia do juiz natural de julgar aquele que não tinha foro privilegiado. Vamos ler? Põe na tela. Finalzinho. Reunião do réu com foro privilegiado e sem foro não viola a garantia do juiz natural. Súmula 704 do STF. Muito bem. Comigo? Com isso, nós terminamos de falar do homicídio simples, que está no capítulo 1, Crimes contra a Vida, do título 1, Crimes contra a Pessoa. Na próxima aula, nós vamos terminar o estudo do crime de homicídio e vamos prosseguir
no estudo dos demais crimes contra a vida. Até lá.